Vamos então começar a afeição dos espíritos por certas pessoas. Nós estamos na questão 484. Os espíritos se afeiçoam preferencialmente a determinadas pessoas? Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, os suscetíveis de melhorar. Os espíritos inferiores simpatizam com os homens viciosos ou que podem vir a ser. Essa é a origem do seu apego, que resulta da semelhança de sentimentos, sempre por sintonia. Então nós temos os nossos espíritos simpáticos, nós temos o nosso mentor, né? Nós vamos ver mais para frente aqui os anjos guardiões, nós temos a nossa família espiritual, nós temos aqueles que se aproximam de nós realmente porque nos amam, querem nos ajudar, nós temos aqueles espíritos mais elevados que vendo o nosso esforço, nossa vontade de aprender, a nossa vontade de melhorar, se aproximam para nos auxiliar, para nos, digamos assim, encorajar. E nós temos os nossos irmãozinhos instigantes, que estão ao nosso lado por raiva, por ódio, por vingança, que são os obsessores. Nós temos aqueles que não querem que a gente progrida, porque eles querem aumentar o grupo deles, eles querem aumentar a turma que está presa aqui na Terra. Então eles ficam prestando atenção. Se eles veem que tem uma possibilidade de achar uma fresta, se tem a possibilidade de alimentar uma sementinha ruim dentro de nós, porque a semente já está lá, aí eles se aproximam, se juntam a nós para, digamos assim, impedir que a gente melhore, impedir que a gente cresça. Mas sempre é a sintonia que atrai, tanto os bons quanto os ruins. É a nossa vibração, é a nossa frequência, o que nós estamos pensando, o que nós estamos emitindo, o que nós estamos materializando à nossa volta. A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? A verdadeira afeição nada tem de carnal. No entanto, quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição. E a esse apego pode misturar-se uma reminiscência das paixões humanas. Então aquela questão do, como eu coloquei, daquele que é por ódio, por raiva, que quer se vingar, e tem aqueles também que estão junto por posse, que acham que é amor, não porque foi minha mulher ou foi meu marido, e agora não vou permitir que ninguém chegue perto, não vou permitir que se aproxime de outro homem ou de outra mulher. Então esse sentimento de posse, que não deixa de ser um tipo de obsessão, mas aquele espírito que está ali, está imbuído achando que ele está ali porque ele ama. Aquele é o jeito que ele acha que ama, de possessão, de fazer com que o outro sofra. Isso não é amor. Mas é o que ele diz aqui. A esse apego pode misturar-se uma reminiscência das paixões humanas, né? Lembranças de paixões humanas, lembranças, reminiscências do passado, que podem se aproximar ali porque se sentem donos daquela pessoa por relacionamentos que tiveram no passado. Os espíritos se interessam por nossas infelicidades e por nossa prosperidade. Aqueles que nos querem bem se afligem com os males que experimentamos durante a vida? Os bons espíritos fazem todo o bem que podem e ficam felizes com todas as vossas alegrias. Afligem-se com os vossos males, quando não os suportais com resignação, porque então esses males não vos trazem nenhum benefício, pois estáis agindo como o doente que rejeita a bebida amarga que deverá curá-lo. Então vamos entender aqui. Os bons espíritos fazem todo o bem que podem e ficam felizes com todas as vossas alegrias. Aqueles que nos amam, o nosso mentor, aqueles que estão por perto, por carinho, por amor verdadeiro, eles vão comemorar um gol, né? Vão ficar felizes com as nossas alegrias, quando nós vencemos a nós mesmos, quando nós tomamos atitudes que realmente são boas, que realmente fazem diferença, são coisas que nós vamos levar conosco para a nossa verdadeira vida. Os espíritos não vão se apegar a mimimis, nem bobagens ilusórias
dessa vida terrena, porque eles conhecem a verdade, eles sabem que não interessam essas bobagens. E outra coisa que ele coloca aqui, afligem-se com os vossos males, com os nossos erros, quando nós estamos com raiva, quando nós estamos com medo, quando nós estamos com ideias vingativas, com ódios, eles se afligem, e principalmente quando não os suportais com resignação, quando nós não aceitamos esses males, uma doença, por exemplo, ou às vezes uma perda de emprego, uma falência, a perda de um ente querido, que são males, são situações doídas. Mas quando nós não passamos por essas situações com resignação, com resiliência, entendendo que são ensinamentos que chegam até nós e que são necessários para o nosso aprendizado, quando nós não aprendemos com as coisas que nos acontecem, aí eles sofrem, é o que ele coloca aqui. Afligem-se com os vossos males, quando não suportais com resignação, porque então esses males não vos trazem nenhum benefício. Nós vamos passar pelos males e não vamos aprender, eles não vão ter o intuito que eles têm, que é de aprendizado, de mudança, e aí nós teremos perdido tempo e teremos que passar por tudo de novo. E aí aqueles que nos amam se afligem, porque veem que nós estamos perdendo tempo, ou às vezes nós estamos estacionados, nós não conseguimos progredir, né? Quando nós não acarretamos ainda males piores do que nós já tínhamos, karmas, situações de débitos piores do que quando nós viemos. Nós vamos ver isso claramente no livro Os Mensageiros. Irmãos que vieram para cá com esperanças, com ideias de que já tinham aprendido uma série de coisas, se comprometendo a realizar uma série de coisas, e saem daqui muito mais comprometidos do que aqui quando aqui entraram. E isso é muito triste. E aqueles que nos amam vão sofrer muito, vão se entristecer pelo nosso estacionamento, porque ninguém regride. Se regrediu é porque não aprendeu de verdade, achou que tinha aprendido. Essa que é a questão. Então é quando ele diz aqui, porque então esses males não vos trazem nenhum benefício, pois estáis agindo como o doente que rejeita a bebida amarga que deverá curá-lo. Então às vezes a gente recebe o remédio para os nossos males como uma bebida amarga, uma dor muito grande, uma perda muito grande, uma doença sofrida. E ali está um remédio. E se nós nos utilizamos dessa situação como elas são verdadeiramente, como remédios, como, digamos assim, curativos doloridos, curativos sofridos, mas curativos, eles vão curar a ferida. Nós temos que suportá-los, olhar para eles como eles são, remédios amargos, doídos, sofridos, mas que vão nos curar, vão curar aquela ferida que existe em nós. E quando nós nos rebelamos, quando nós não entendemos a situação, além de nós não curarmos a ferida, às vezes nós cutucamos a ferida e aumentamos a ferida, pioramos a ferida. Essa é que é a questão. Qual o tipo de mal que mais aflige os espíritos por nossa causa? O mal físico ou o moral? Aí ele está perguntando aqui, esses espíritos que nos amam, né? Qual é o mal que nós alimentamos em nós, que mais afligem, que mais machucam aqueles espíritos que nos querem bem, que estão à nossa volta? Aí eles respondem, vosso egoísmo e vossa dureza de coração. É disso que tudo deriva. Realmente, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, não é prepotência. Então, vaidade, egoísmo e orgulho, eu sempre coloco, é o tripé que nos prendem aqui nesse planeta. São os nossos maiores problemas. São os nossos maiores defeitos e que nós temos que trabalhar e trabalhar muito para modificar. Por isso que ele coloca aqui, vosso egoísmo e vossa dureza de coração, é disso que tudo deriva. Daí derivam todos os males, todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades de aprendizado. Riem-se de todos esses males imaginários
que nascem do orgulho e da ambição. Alegram-se com os que têm por objetivo abreviar vosso tempo de provação. Olha essa questão, que sutileza. Riem-se de todos os males imaginários. Né? Aquela preocupação que a gente tem porque a gente quer título, a gente quer números de bancários, a gente quer coisas que nos alimentem a nossa vaidade, o nosso orgulho. Então eles se riem de preocupações que a gente tem, porque como fulano falou assim, né? Porque ele não sabe que eu sou o master, né? o best, sou a última bolacha no pacote. E eles se riem, porque é uma infantilidade, bobagem. Nós estamos sofrendo por besteira, por coisas que não têm significado, por orgulho, por vaidade. Mas olha o que ele coloca aqui. Ri-se de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Mas são males e que nós temos que cortar, nós temos que melhorar. Alegram-se com os que têm por objetivo abreviar o vosso tempo de provação. Então, às vezes, nós estamos passando por uma situação difícil, por uma doença, mas eles estão alegres do outro lado, porque nós estamos passando bem por aquela doença, e aquela doença vem para limpar o nosso perispírito. Aquela doença vem para que a gente possa, passando bem por ela, aprendendo com as lições que elas nos trazem, voltarmos para a nossa verdadeira vida mais limpos. É uma purificação. Vamos lembrar a questão da purificação do metal. Como é que ele se purifica? Há uma fervura imensa, a graus de temperatura altíssimos, para que o ouro se separe do ferro, se separe do lixo, e aí a gente possa tirar daquela pedra bruta, separar o joio do trigo, né? O ouro das impurezas. E como nós vamos nos separar o nosso ouro, os nossos verdadeiros valores das impurezas que nós temos dentro de nós? A altíssimas temperaturas, fervendo por dentro, né? Com situações que vão fazer com que a gente prove que nós realmente aprendemos. Aí a gente separa o joio do trigo, o ouro das impurezas. Por isso que eles dizem aqui, alegram-se com os que têm por objetivo aquelas situações difíceis, duras, que a gente às vezes sofre muito, chora muito, mas os nossos anjos guardiões, os nossos espíritos amigos estão felizes porque nós estamos passando pela prova. Ou então nós estamos limpando o nosso caminho através da expiação. Mas nós estamos nos melhorando para voltarmos melhores para a nossa verdadeira vida. Aí nós vamos ver aqui um ponto onde o Kardec coloca colocações do Kardec agora. Os espíritos, sabendo que a vida corporal é apenas transitória e que as tribulações que as acompanham são meios de alcançar um estado melhor, afligem-se mais pelas causas morais que nos afastam desse estado do que por males físicos que são apenas passageiros. É o que eu estava colocando aqui. Os espíritos se preocupam pouco com os infortúnios que afetam apenas nossas ideias mundanas, da mesma forma que tratamos as tristezas pueris da infância. Da mesma forma que a criança chora porque quebrou o brinquedo, e a gente fala, não liga, a gente sabe, vai ter outros brinquedos, daqui a pouco você já esqueceu. Aqueles espíritos que estão à nossa volta, principalmente nosso mentor, né, nosso anjo guardião, vai ver a gente sofrendo por bobagem e fala, não esquenta com isso, isso passa, tudo passa. Então é o que ele está colocando aqui. O espírito que vê as aflições da vida como um meio de adiantamento para nós, considera-as como a crise momentânea que deve salvar o doente. Então é aquela situação, aguenta, o remédio é amargo, né? É ruim, mas é remédio, vai te melhorar, vai salvar essa encarnação. Então eles estão ali para dar força, para que a gente aguente tomar o remédio amargo.
E às vezes a gente está pedindo, afasta, né? Afasta esse remédio de mim. O nosso mentor vai dizer, não, esse é o remédio, toma, aguenta, porque ele vai mudar tudo, ele vai te melhorar. É como a mãe que fala, olha, o remédio é ruim, mas você tem que tomar. Às vezes segura e empurra a goela abaixo, porque ela sabe que a criança vai gritar, vai chorar, vai espernear, vai ficar com raiva da mãe, mas a mãe sabe que está fazendo o que é melhor para aquela criança, aquele remédio vai salvá-la. Então, o espírito que vê as aflições da vida como um meio de adiantamento para nós, considera-as como a crise momentânea que deve salvar o doente. Ele se compadece, né? O espírito amigo que está ali, ele se compadece de nosso sofrimento, como nos compadecemos dos sofrimentos de um amigo. Mas, vendo as coisas de um ponto de vista mais justo, o espírito avalia de forma diferente da nossa. E enquanto os bons incentivam a nossa coragem no interesse de nosso futuro, os outros, né, os que não são bons, os nossos irmãozinhos instigantes, tentando comprometer o nosso futuro, nos induzem ao desespero. Então aí é que está. O nosso mentor vai colocar, olha, aguenta, tudo passa, é duro, é difícil, mas é um remédio amargo que vai te fazer bem, vai te curar. Os nossos irmãozinhos instigantes que estão ali do lado, porque querem ver a gente cair, vão falar, se desespere, se descabele, Deus esqueceu de você, se revolte contra Deus, você não merece, você é uma pessoa boa, e vai ficar colocando ali, você é uma pessoa boa, você não fez mal para ninguém, você ajudou fulano, você ajudou ciclano, olha o que você fez ali, você vai toda hora trabalhar lá naquela igreja, naquele templo, naquele centro espírita, e veja o que você está recebendo de volta. Ele vai ficar ali, na tua orelha, para que você se afaste dos bons companheiros, para que você se afaste do trabalho que está te ajudando a crescer e a melhorar, seja ele num templo, seja ele numa sinagoga, seja ele num centro espírita, numa igreja, não importa. Aonde você trabalha, onde você é voluntário, onde você ajuda outras pessoas, isso está ajudando você a crescer, ajudando você a melhorar. Os nossos irmãozinhos instigantes não querem isso. Vão fazer de tudo para que você se afaste. Aquele remédio amargo é uma dor difícil, eles vão ficar ali na tua orelha. Não, se revolta contra Deus. É a primeira coisa que eles vão colocar em nós, e se nós aceitarmos, porque aí é que está, eles podem até ficar aqui na nossa orelha, eles podem até ficar colocando tudo isso, mas quem vai aceitar ou não somos nós. É o nosso livre-arbítrio, é a nossa escolha. Se nós aceitarmos, eles vão nos puxar para baixo. Se nós resistirmos e lembrarmos, não, eu sou filho de Deus, sou irmão mais novo de Jesus, ninguém está desamparado. Meu anjo da guarda está aqui comigo. Os meus mentores, meus melhores, aqueles espíritos que mais me amam, estão aqui comigo. Ninguém está sozinho. Então vamos lá, vamos aprender com a lição. Vamos tomar o remédio amargo, vamos seguir. E aí, todos aqueles que estão à nossa volta vão nos ajudar para que a gente cada vez mais fique mais forte. Cada vez mais a gente lute com os nossos irmãozinhos instigantes. Cada vez mais a gente lute com essas reminiscências que nós trazemos de outras vidas que fazem com que a gente se sinta vítima. Não existe vítima neste planeta. Nós temos que entender isso. Tudo aquilo por o qual nós estamos passando tem um propósito, tem um porquê e um para quê. Porque todos nós somos, sim, digamos assim, reféns das leis de Deus. E elas são imutáveis. A lei de ação e reação, ela é imutável. Se eu joguei uma pedra em alguém, eu vou receber essa pedra de volta e ela vai doer. Porque ela vai vir na mesma intensidade que eu enviei para o outro. Vai doer em mim tanto quanto doeu no outro, porque esta é a lei de Deus, de ação e reação. Então, a hora que eu receber a pedra de volta e cair no chão e sentir a dor e ver o sangue, eu tenho que falar, opa, eu tenho que aprender com isso. Porque eu estou só recebendo de volta a pedra que eu mandei para o outro.
E está doendo em mim como doeu para o outro. Está sangrando em mim como sangrou para o outro. Então eu não vou atirar mais pedra em ninguém. Os nossos irmãos que estão à nossa volta vão vibrar, é um gol. Ele aprendeu, ela aprendeu. Ótimo! Vamos para a próxima lição. Essa que é a questão, é para isso que nós estamos aqui. A gente não está aqui de férias. A gente não está aqui para comer, dormir, pagar as contas e procriar. Nós estamos aqui para crescer, aprender e nos melhorarmos. Nossos parentes e amigos que nos precederam na outra vida têm mais simpatias por nós que os espíritos que nos são estranhos? Sem dúvida, e muitas vezes vos protegem como espíritos, segundo o poder de que dispõem. Então, aqueles que desencarnaram antes de nós, eles vão continuar tendo amor, eles vão continuar tendo carinho, e dentro das possibilidades deles, eles vão tentar nos ajudar, vão tentar nos aconselhar. Nós vamos ver no livro, no nosso lar, nós vamos ver nos mensageiros principalmente, no Missionários da Luz, os mensageiros, se eu não me engano, uma avó que eu já comentei aqui, que ela vem com o grupo com o qual ela trabalha, aí ela pede para o mentor para que ela possa ficar ali junto com eles, com o André Luiz, para que ela possa, durante o sono da neta, conversar com a neta, tentar aconselhar a neta e depois poder voltar com eles, né? Voltar com o grupo que o André Luiz está ali, porque caminha-se em grupo. Principalmente os espíritos que não são elevados caminham em grupos. E como ela quer ajudar a neta, ela pede ali ajuda. E ela vai conversar com a neta para mudar a ideia, para fazer com que sacudir a neta, fazer com que a neta entenda as coisas que estão acontecendo por outro prisma. Então nós vamos ter sempre o auxílio daqueles que nos amam e que nos antecedem o desencarne. E é isso que eles estão colocando aqui. Então eles perguntam, né? Os nossos parentes e amigos que nos precederam, que voltaram para a verdadeira vida antes de nós, nos precederam na outra vida, têm mais simpatias por nós que os espíritos que nos são estranhos? Sem dúvida, é lógico. Aqueles que estão trabalhando conosco, digamos assim, encarnados ou desencarnados por obrigação, vão ter, é óbvio, menos carinho, menos amor para conosco do que aqueles que foram nossos avós, nossos pais, né, nossos irmãos, nossos companheiros ou companheiras de outras vidas que a gente não vai, por algum motivo, se encontrar nesta encarnação, porque eles estão do outro lado, mas estão ali torcendo por nós, estão ali vibrando por nós. Então eles colocam, sem dúvida, e muitas vezes vos protegem como espíritos, segundo o poder de que dispõe. Essa vozinha, dentro daquilo que ela podia fazer, ela pediu ajuda ali para ela poder conversar com essa neta, para ela poder tentar dissuadir essa neta de ideias que ela estava tendo ali por causa de ciúme. Ele continua na mesma pergunta. Eles, esses espíritos, são sensíveis à afeição que conservamos por eles? Eles respondem, muito sensíveis, mas se esquecem daqueles que os esquecem. Eles são muito sensíveis. Nós vemos em toda a literatura espírita os espíritos desencarnados receberem as orações, receberem o carinho daqueles que continuam encarnados, né? Eles estão ali recebendo essas orações, esse carinho, como bálsamos. Nós vemos no livro Memórias de um Suicida, nós vemos lá os suicidas recebendo as orações daqueles que os amam, o carinho daqueles que os amam. Não é o chororô, não é o desespero, isso só faz mal ao espírito que desencarnou, é o carinho, são as boas lembranças, são as orações que nós fazemos, não é só reza, né? Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, isso se for feito de coração vai ajudar muito, mas é a oração carinhosa. Nossa, que bom que eu lembrei de você, que você esteja bem, feliz, alegre, isso é uma oração. E o espírito vai receber lá onde ele estiver essa oração como um bálsamo, né? Que se ele tiver numa situação difícil, como um bálsamo que vai refrescar aquela dor. No caso do suicida, vai amenizar a dor, né, do veneno que passa por ele, a dor, né, do ferimento que está aberto ali na cabeça ou que está aberto no corpo. Vai ser um bálsamo.
Aqueles que estão caminhando, estão estudando, vão receber como flores, como buquê de flores, coisas, né? Imagina você estar trabalhando ali, buscando o teu, e você recebe um buquê de flores e recebe aquele perfume, aquelas energias que chegam com aquelas flores. Que alegria que não é receber aquelas flores e saber que fulano, ciclano estava pensando alegre, estava me mandando uma oração. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso, né? E aqueles colocam, mas se esquecem daqueles que os esquecem. Então, aqueles que não lembram mais, aqueles que esquecem, eles também, para não sentirem, não sofrerem com esse esquecimento, eles também esquecem. Também, de uma certa forma, tem, né, essas pessoas apagam ali da memória, porque se esqueceram deles aqui na Terra, eles também vão ter esse esquecimento lá, até para que não haja sofrimento desnecessário. Então nós vamos, no nosso próximo estudo, né, ver um capítulo que é maravilhoso. Nós vamos ver nesse próximo estudo uma colocação de São Luís e Santo Agostinho, que é um capítulo que muita gente procura aqui no Livro dos Espíritos, porque ele é muito bonito, ele é maravilhoso, que são os anjos guardiões. Até lá!